Virta na 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Estamos aqui com a Cláudia Heckbeck, isso? Hackbart, isso. E vamos começar então a nossa entrevista. Se tu quiser se apresentar, né? Rapidinho. Olá, Heloísa. Olá a todos que estão nos acompanhando. Eu nasci em Pelotas e mudei para Porto Alegre aos meus 6 anos, onde eu fiquei até os meus 26 anos, quando eu casei, então, no ano de 2000, e aí vim para Caxias do Sul, onde eu já estou há mais de 20 anos. Então, são cidades muito especiais para mim, cada uma delas contribuiu muito para a formação de quem eu sou hoje. Então, eu me considero pelotense, porto-alegrense e caxiense. As minhas 2 filhas nasceram aqui em Caxias do Sul. Pelotas, por ser a cidade que eu nasci, então tenho um carinho bem especial, tenho familiares e amigos também ainda lá. Porto Alegre, por eu ter crescido e ter vivido grande parte da minha infância, adolescência, juventude. Casei lá, né, e me formei lá também. Então, tem histórias muito importantes na minha vida lá. E Caxias, por eu ter minhas 2 filhas, Amanda e Mariana, que nasceram aqui. Trabalho na Prefeitura de Caxias do Sul, então eu tenho uma turma do 4º ano de manhã e uma turma do 3º ano de tarde. Eu sou formada no magistério, em pedagogia, tenho habilitação em orientação educacional, psicologia e didática. Também sou pós-graduada em psicopedagogia clínica e escolar. E, além, claro, de eu me aventurar como escritora. Sim. Tu pode contar um pouquinho para nós como é que você começou a ser escritora e quais foram as suas primeiras obras, o que te inspirou a criá-las? Uhum. Bom, eu comecei a escrever assim que eu me alfabetizei, quando eu ganhei meu primeiro diário. Então, eu já escrevia já era escritora de forma inconsciente, digamos assim. Então, eu registrava ali todas as minhas vitórias, derrotas, anseios, o que me deixava feliz, o que me deixava triste. E com o tempo, então, a gente evoluiu para a era da internet, da informática, e para eu me livrar daquele monte de diário e agenda, eu tive a ideia de digitar no computador. E aí foi o destino, então, que selou essa minha outra profissão, que com o passar do tempo eu lia e relia e acreditava que teria ali boas histórias para contar para as pessoas que eu gostaria de compartilhar. E então, dos meus diários surgiu o meu primeiro livro em 2014, pela editora Virtua, né? Foi o primeiro livro impresso pela Virtua. Verdade. Então é bem importante para mim. E esse é o Destino Soprar, né? E como tinha tantas histórias que eu tive que compactar aqui, né? Já ficou grosso eu tirando. Eu ainda fiquei com os registros de todas as outras histórias. E aí, como as pessoas gostaram e pediram se tinha mais, se ia ter continuidade, eu então publiquei o Quando o Destino Sorri para Você, também pela Virtua, que não é uma continuação, mas é um complemento, elas se completam, são histórias que se completam. E também tem lá, que agora o meu diário é o Word, né, já registro tudo no Word, eu tenho o livro 3, daí que é o Farol do Destino, que também tenho já a ideia de publicar para o ano que vem. Muito bem. Esses 2 livros, eles são os meus preferidos. Eu adoro. Que bom saber, fico feliz. Uhum. E agora, tu tem um publicado infantil, né? Sim, a literatura infantil, que é a Liga Escolar, que ela surgiu pelo pedido das minhas filhas, então, que me viam envolvidas
com literatura, escrevendo para adulto, e elas queriam, então, que eu escrevesse alguma coisa para criança ler, né? Inclusive, elas me ajudaram na construção dessa história, da Liga Escolar. Uhum. Agora pode falar um pouquinho para nós sobre o último Einstein. O último Einstein, a relatividade do amor, esse aqui. Isso mesmo. O último Einstein, ele foi premiado com a medalha Jorge Luiz Borges, então, para melhores livros estrangeiros pela Literarte, e a história já está rendendo negociação para o cinema, então está me deixando bastante orgulhosa, né, claro, e estou na torcida para que dê tudo certo. Já deu. A história, então, surgiu da minha admiração pela figura do Albert Einstein, né, que foi meu pai que me apresentou, inclusive me presenteou com um livro que contava a vida do Albert Einstein. Eu tinha 18 anos quando ganhei o livro, e gostei tanto do jeito dele, do modo de ser dele, que virei fã. E quando eu tive a ideia de escrever, então, uma ficção, porque até então eu tinha feito romance baseado em fatos reais, eu quis fazer uma ficção com o tema da viagem no tempo, que eu gosto bastante, de histórias que envolvam a viagem no tempo. Aqui também trabalha a Terceira Guerra Mundial, que no caso seria uma guerra nuclear, e traz o Albert Einstein como um dos personagens principais. E depois tem o tetraneto dele, que é o Capitão Einstein, um capitão da Marinha Brasileira, que então os dois salvam o mundo da guerra mundial, que seria uma guerra nuclear hoje em dia, né? Sim. E contam com o apoio da escritora Alice Pereira, que então ajuda eles a criar um plano para salvar o mundo. Sim. A história é incrível mesmo. Como é que foi o processo de criação? Conta um pouquinho para nós sobre algumas curiosidades. Do Einstein? Uhum. Então, como eu falei, eu pensei em escrever sobre a viagem no tempo, e aí, como tem a ver com o Albert Einstein, né, ele criou a fórmula E igual a mc ao quadrado, então eu tive a ideia de incluí-lo na história. E então, tem várias questões também sobre a humanidade, dali dos governantes, com aquele jogo de interesses também, e de o que uma decisão deles lá pode afetar o mundo inteiro. Então, ficou bem interessante também em relação a nossa ligação, né, porque faz parte da história, esse fantasma de guerra sempre nos acompanhou, e que de uma hora para outra, se aparecer um outro louco lá e resolver fazer uma guerra, então a gente está à mercê sempre desses grandes cabeças, né, desses governantes. Uhum. Recebestes convite no Facebook de soldados americanos? Sim, durante o processo de criação, eu tive que fazer, então, pesquisa sobre a construção de bomba atômica, qual o material que precisava, a fórmula. Também pesquisei como é que o armamento dos norte-americanos, porque na história o Brasil declara guerra contra os norte-americanos. Então, esse trabalho de pesquisa levou uns 2 anos, foi bem extenso, para eu saber bastante detalhes, né, e não colocar coisas muito fora. E devido a isso, então, eu comecei a receber convite de amizade de militar norte-americano, talvez por eles estarem preocupados se eu estava construindo uma bomba ou se eu estava investigando, né, o armamento deles. E eu resolvi aceitar. Primeiramente achava que era coincidência, depois eu vi que sim, não era coincidência, porque até então eu nunca tinha recebido convite de militar, muito menos de norte-americano, né?
E então, até pelo Messenger, eles me enviaram mensagens, numa delas perguntando se eu gostava de samambaia, que eu achei a pergunta sem propósito, mas enfim, tinha samambaia atrás de mim, né? Então eu percebi que sim, eu poderia estar sendo vigiada. Aí eu fiz um print nas mensagens, compartilhei nas redes sociais, pedindo para que se alguma coisa, se eu desaparecesse, para que os amigos me defendessem, né? Que não passava de uma pobre escritora fazendo trabalho de pesquisa. Sim. Também teve a questão que eles comentaram numa das publicações se eu sabia o que significava a frase que o Homem-Bomba dizia antes de se detonar, que é o Allah Akbar, que quer dizer Deus é amor, enfim, mas fez associação com o meu sobrenome, que é Hakbart. Então, comecei a me assustar, né, mas enfim, tô viva, tô bem. Sim. É o que importa, né? E o livro ficou muito bom, né? Eu acho que valeu a pena, né? Eu entrei nos fóruns de físico também, criei um perfil como estudante de física, para entender também o que eles estavam pensando, o que eles pensam sobre o assunto viagem no tempo. E tudo que eu tinha dúvida eu perguntava no fórum e as respostas me surpreendiam, porque a mesma comunidade científica é dividida quanto a essa questão. Alguns sim acreditam, inclusive, que o Einstein possa ser um viajante no tempo, porque das últimas pesquisas dele foi em relação a isso, né? Ele deixou um trabalho pronto para as futuras gerações que não levaram adiante, ou os que levaram tá em sigilo, né? Então, várias questões da morte do Einstein também geram curiosidade em questão ao cérebro dele, que sumiu depois da morte. Ele foi velado com o caixão fechado, só o médico, a enfermeira que participaram. Então, tem vários mistérios cercando, inclusive, a morte do Einstein, por isso que eu coloquei ele como protagonista também, como se ele fosse um viajante no tempo e viesse para o Brasil para salvar o mundo. Sim, legal. Então, consegue falar para nós um pouquinho desse seu novo projeto que vai ser lançado, acho que daqui 2 dias? Daqui a 2 dias. É um abrigo na tempestade. Já aproveito a oportunidade, então, para convidar o pessoal a participar, não só do meu evento, mas também da Feira do Livro, né, apoiar autores, editoras e livrarias. Então, vai ser no próximo sábado, dia 27, do 11 das 14 às 15, tá? Estarei esperando vocês, quem puder comparecer vai me deixar bastante feliz. Estou um pouquinho ansiosa com relação esse ano eu não tive tempo para divulgar muito antes, então estou parando hoje e amanhã para trabalhar a divulgação e convidar as pessoas. E também estou preocupada com a chuva, com relação à chuva. E é um projeto que eu já tenho pronto há 2 anos. Eu tinha a ideia de publicar o ano passado, mas em questão a pandemia não, foi adiada a feira, né? E aí eu resolvi publicar esse ano. E mesmo que a pandemia ainda não acabou, né? Então eu acredito que grande parte da população já está vacinada e a gente cumprindo todos os cuidados e os protocolos de segurança em relação à Covid, eu acho que dá para fazer um evento legal, as pessoas podem e devem comparecer à feira. Sim, isso aí. Como é que foi o processo? O que te inspirou nesse novo projeto? É uma história de Natal, né? Eu sempre gostei de ler, de ouvir e de assistir filmes com história de Natal, principalmente nessa época. E então eu pensei, eu quero escrever uma história de Natal. Mas aí eu pensei em abordar o verdadeiro sentido do Natal. A gente até, nessa época, a gente costuma compartilhar até nas redes sociais qual é o verdadeiro sentido do Natal.
Mas na história eu trago a reflexão se a gente realmente está pensando no verdadeiro sentido do Natal. E qual é o verdadeiro sentido do Natal? Sei que parece que soa meio clichê, né, de tanto que a gente escuta e repete todos os anos. E nessa época eu acredito que pela própria magia do Natal, então há algo diferente com todo mundo, com todas as pessoas no mundo inteiro. Elas ficam mais solidárias, mais humanas, mais presentes, arrependem-se, perdoam, sentem falta e procuram, fazem promessas e planos, preferem a união, trazer a família para a ceia, principalmente, então, pessoas queridas e importantes. Então, tem também a questão das campanhas de Natal, que eu acho muito importante para fazer um Natal diferente, pelo menos para as pessoas que têm poucas condições, né? Eu acho importante trabalhar essa questão do Natal nas campanhas, mas também por que só nessa época? Então, por que não deixar esse espírito do Natal presente o ano inteiro nas nossas vidas? Por que esperar só para essa época? Exatamente. Muito bem. E qual que é a expectativa para essa feira do livro? Como eu te disse, né, eu tô ansiosa, como eu sempre fico, né, perto do evento, é natural, para mim, pelo menos, faz parte, e também fico preocupada com a questão da chuva, que às vezes pode inibir um pouquinho as pessoas, né, mas espero vocês todos lá. E nessa história também, no título Um Abrigo na Tempestade, ele é ambíguo. Eu trago tanto a questão da tempestade da natureza, que nessa história, então, o mundo inteiro congela ao mesmo tempo, que é impossível, né? Mas como é ficção, a história é minha, eu que escrevi, então pude criar, né? E as pessoas começam a se questionar na história por que congelou, por que esfriou, o que é que esfriou, que aí eu não vou também dar spoiler e dizer por que é que esfriou, mas tem tudo a ver com o Natal. Sim. É um abrigo na tempestade da natureza, mas também um abrigo na tempestade da alma, que todo mundo, ninguém vive feliz o tempo todo, então a gente tem muitas questões que a gente precisa uns dos outros, e é bom poder contar com as pessoas, ter pessoas para nos apoiarem, nos ajudarem nos momentos que a gente precisa. Então, para as tempestades da alma, não basta um abrigo físico, né? Porque uma alma só encontra abrigo em outra alma. Isso aí, muito bem. Então, em relação à tua carreira literária, pretendes aqui ter mais projetos e seguir bastante tempo? Como é que é os planos? Bom, digamos assim, eu tenho projetos para, no mínimo, mais 10 gerações. Depois do advento da internet, da informática, né, do computador, agora meus diários são o Word. Então, todos os dias, mesmo eu trabalho o dia inteiro como professora, né, mas antes de deitar eu sempre escrevo nos meus diários, e não só nos diários, também em arquivos do Word, que eu já tenho várias histórias, muitas prontas e outras já iniciadas. Tenho a continuação da Liga Escolar, que eu pretendo fazer no mínimo mais 3, para ser uma série, né? Tenho, como eu falei, da série do Destino ali, vai ter o livro 3, que é o Farol do Destino, e tem outros também, outras histórias também já engatilhadas. Sim, que ótimo, muito bem. Eu fico ansiosa esperando por todos eles, né, porque se tem uma coisa que você tem é talento. Obrigada, gentileza tua. Todas as histórias são incríveis, tá? E eu tô ansiosa pra ler esse, né, O Abrigo na Tempestade. É isso aí. Esse livro tá bem interessante também, nos traz o valor que a gente tem que dar às pessoas, tanto na hora de ajudar, né, como pedir ajuda. Tem muita gente que tem receio de pedir ajuda,
Às vezes é só uma palavra, às vezes é só um abraço, que muda bastante a vida das pessoas. Verdade. E a gente reconhecer que nessa vida a gente precisa de alguém. E tem sempre alguém precisando da gente. Sim, isso aí. Pra gente encerrar, então, eu quero que tu deixe uma mensagem para as pessoas que vão assistir a gente, uma mensagem de motivação, até um conselho para quem quer ser escritor. Bom, eu quero concluir então, primeiramente agradecendo a você, Heloísa, ao Rafael, a editora Virtua, e a todos que nos acompanharam. Muito obrigada mesmo pelo carinho de sempre. E que para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu estou diariamente nas redes sociais, Facebook, a escritora Cláudia Hackbart, no Instagram, e também tem um canal no YouTube, escritora Cláudia Hackbart. Então, eu desejo que o Natal, que vocês consigam renovar a esperança, a força para continuar lutando pelos seus sonhos, e que a luz do Natal brilhe de verdade, mas o ano inteiro, no coração de cada um de vocês. Isso aí. Muito bem, obrigada pela atenção, tá? Desejo muito sucesso na sua carreira, que continue brilhando. Obrigada, tá? Até a próxima, vejamos todos na Feira do Livro, e até breve. Até breve. Beijo, Tchau. pessoal. Tchau.